Livro de Provérbios. Glória a Deus. Provérbios, capítulo 11. Nós vamos ler apenas um versículo e depois nós vamos para o livro de Salmos. Amém? Glória a Deus. Livro de Provérbios, capítulo 11, verso de número 14. Aqueles que abriram, digam amém. Glória a Deus. Assim diz a palavra do nosso Deus. Provérbios, capítulo 11, verso de número 14. Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Louvado seja o Senhor. Os irmãos podem passar agora rapidamente para o livro de Salmos, Salmo de número 47. Glória a Jesus. Salmo de número 47. Nós vamos ler apenas agora o primeiro e o segundo verso. Assim diz a palavra do Senhor. Salmo de número 47. Batei palmas, todos os povos. Clamai a Deus com voz de triunfo. Porque o Senhor, o Altíssimo, é tremendo. É Rei grande sobre toda a terra. Louvado seja o Senhor. Uma salva de palmas ao nosso Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. As nossas palmas nesse lugar, elas não são para o homem. Elas não são para quem está pregando. Elas não são para quem está aqui à frente fazendo louvor. Não são para os nossos excelentes instrumentistas. As palmas nesse lugar são para o Deus Altíssimo. Amém, igreja? Glória a Jesus. A igreja pode estar sentada. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, hoje, como a igreja já sabe, quarta-feira, é um culto diferenciado, é um culto de oração. Mas, como o irmão Eric falou no início do culto, quando ele trouxe o salmo aqui de abertura do nosso culto, a casa do Senhor é o local onde nós viemos para adorar ao Senhor e viemos também para aprender do Senhor aquilo que Ele quer para a nossa vida. E como foi lido no provérbio de número 11, ali o verso de número 14, sobre a multidão de conselhos. Meus irmãos, nesse último tempo, nas igrejas onde a palavra de Deus é pregada com verdade, nós temos visto que o Senhor, Ele tem insistido a sua igreja para que a sua igreja venha se separar deste mundo. No culto de ontem, na igreja de Maria Helena, o nosso irmão, pastor Elvis, ele trouxe uma palavra maravilhosa, a continuação de um outro culto. E a palavra falava ali sobre Neemias, sobre Esdras, sobre a necessidade de nós restaurarmos o altar de Deus, o templo de Deus. E ele foi falando, e através do texto ali, através da sua pregação, ele nos mostrou, através da palavra, que nós somos templos do Espírito Santo, templo de Deus. Sim, o nosso corpo é morada do Altíssimo. Mas para que o Senhor habite em nós, como foi dito ontem, nós não podemos estar de qualquer jeito. O nosso altar, ele tem que ser apenas para o Senhor. E qual é o altar que nós temos dentro de nós, senão o nosso coração? Aquilo que o Senhor quer de cada um de nós é apenas o nosso coração. A palavra de Deus, ela fala sobre multidão de conselhos. Meus irmãos, realmente, o mundo hoje, ele também tem muitos conselhos para nós. Se diverte, você só tem uma vida,
faz tudo o que você quer, você ainda é jovem, você tem pouco tempo. E o Senhor, Ele diz, buscar as coisas do alto e as demais coisas vos serão acrescentadas. O mundo, ele diz, qual o problema? É só um copinho. Qual o problema? É só um trago. Qual o problema? É só dessa vez. E o Senhor, Ele diz para nós nos santificarmos. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela é recheada de conselhos para a nossa vida, desde Gênesis até Apocalipse. O Senhor, Ele vem se mostrando em todo momento como aquele que é o caminho, a verdade e a vida. E Ele diz, andai nele, andar nesse caminho. É um conselho que o Senhor dá para cada um de nós. O Senhor, Ele tem um conselho para aquele que está angustiado, que está aflito. O irmão, ele leu no Salmo de número 46, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Você está triste? Você está angustiado, está aflito com algum problema? É um problema de saúde? É um problema de ordem financeira? Você está passando em alguma dificuldade no seu lar? O Senhor é o seu socorro. Socorro bem presente na angústia. Meus irmãos, o nosso Deus, Ele tem sempre uma palavra para a nossa vida. Às vezes nós não damos ouvido àquilo que Deus quer dizer. E nós achamos que com a força do nosso braço, nós podemos superar alguns obstáculos. Mas não, o servo de Deus, ele supera as dificuldades no joelho, não é com o braço. É através da oração. O Senhor, Ele tem dito a todo momento que nós temos que orar, buscar ao Senhor. Ele, a todo momento, Ele nos alerta, vigiai e orai. Esse mundo, ele está indo para um caminho que aqueles que realmente são servos do Senhor sabem qual é o caminho, a volta de Jesus. Porém, o mundo, ele está caminhando para a morte, porque ele simplesmente não quer seguir os conselhos de Deus. A palavra de Deus diz que sem fé nós não podemos agradar a Deus. O mundo hoje, ele coloca a sua fé em tudo. Ele coloca a sua fé naquele joguinho que você faz pelo celular. Ele coloca a fé naquele bilhete que pode ou não ser premiado. Eles colocam a sua fé num ídolo mudo. Um ídolo que não se mexe, um ídolo que não fala, um ídolo que não tem conselhos. O mundo hoje, ele tem colocado a sua fé em tudo, menos naquele que pode levá-lo para a vida eterna, que é o Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela a todo momento, ela nos exorta e nos diz quais os caminhos que nós devemos andar. Ela diz que a gente não deve se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. O Senhor, Ele diz, ama o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Ama o teu próximo como a ti mesmo. E quem hoje ama o seu próximo como a si mesmo? Quem hoje ama a Deus sobre todas as coisas? A gente ama o filho, ama o pai, ama a mãe, ama o marido, a esposa. E sim, nós temos que amar aqueles que estão próximos de nós. O irmão, o vizinho. Nós temos que amar, sim. Mas quem é que nos dá condição de amar? Senão o próprio Deus. Porque Ele nos amou primeiro. Ele enviou seu Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados, pelo meu e pelo seu pecado. Ele sim mostrou um amor maior. Um amor que nós muitas vezes não compreendemos, porque somos limitados. Quem pode amar o seu próximo como a si mesmo? Eu poderia até dizer que nós podemos dar a nossa vida por um estranho,
Não é isso que muitas vezes os bombeiros fazem ao se colocar em risco para salvar uma vida? Sim, nós podemos dar a vida por um estranho. Mas quem daria a vida da sua mãe, a vida do seu filho, a vida do seu pai por um estranho? Deus, ele fez isso. Ele deu o seu filho unigênito para morrer na cruz, para todo aquele que nele cresce pudesse alcançar a vida eterna. Mas não basta a gente ouvir os conselhos de Deus. Não basta a gente vir à igreja, cantar um louvor, ouvir uma palavra, ouvir que Deus quer nos abençoar, ouvir que Deus quer salvar a nossa vida, ouvir de Deus como nós devemos proceder para alcançar essa tão maravilhosa bênção, mas não colocar isso em prática. Não adianta nada a gente ouvir e não praticar a palavra de Deus. Em Mateus 7, nós encontramos ali uma palavra onde o Senhor, ele coloca como bem-aventurado aquele que pratica a sua palavra. Ele assemelha como um homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Vejam só, meus irmãos. O Senhor, ele diz: bem-aventurado o homem que pratica a sua palavra. Ele nos assemelha ao que constrói a casa sobre a rocha. É um local seguro. É o próprio Senhor Jesus, é o porto seguro que nós temos para poder aguentar as investidas desse mundo. Se nós dermos seguimento ao texto, nós vamos ver que ele fala também daquele que não vive a palavra de Deus e que ele assemelha como um homem que constrói a sua vida, a sua casa, sobre a areia. E ele diz que quando vem a tempestade, quando sopra o vento, quando cai a chuva, essa casa desaba. Mas aquele que construiu a sua morada sobre a rocha, sobre Cristo, esse permanece de pé. Meus irmãos, o Senhor está falando das dificuldades dessa vida. Às vezes a gente está angustiado, a gente está com uma enfermidade. Nós temos enfermidades. O Senhor falou: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Nós vamos ter dificuldades. O nosso Deus, ele venceu o mundo. Glória a Deus. Nós temos sim muitas dificuldades. Às vezes é saudade, é um ente querido que partiu, é um filho que está distante, é um pai que está ausente. Nós temos, sim, muitas dificuldades nessa vida. Mas o Senhor, ele se apresenta como o refúgio. Ele nos aconselha a permanecer na sua palavra. Ele nos aconselha a seguir no caminho que ele preparou para cada um de nós, que é o próprio Jesus, o seu Filho. Quando o Senhor Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo: não há outro caminho, não existe outra verdade, não há vida em nenhum outro. O mundo hoje ele está apresentando um Jesus que só quer te abençoar. Bênção, 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 carro, casa, terreno, bom emprego, bons negócios, namorada, o esposo perfeito. Mas não é isso. O Senhor, ele até quer dar essas bênçãos para a igreja. Mas a bênção maior que o Senhor tem para cada um de nós é a salvação. É um dia poder ouvir de Deus: vinde benditos de meu Pai. Entrai no gozo. Meus irmãos, apenas através de uma vida de busca, de santificação, nós vamos poder alcançar o Senhor. Às vezes a gente está com uma saudade apertando o coração.
como eu falei antes, é um ente querido que já se foi, é um filho que está distante. Eu mesmo hoje, eu vivo essa situação. O meu filho mais velho, ele está em Roraima, um pouquinho distante aqui da gente no Rio de Janeiro. Mas eu sei que o Senhor está cuidando dele. E isso é o que tem confortado e consolado o meu coração. Às vezes a gente está angustiado porque a gente está com uma dificuldade no trabalho, uma dificuldade financeira, e a gente pensa, Senhor, o que eu vou fazer? Senhor, como eu vou levar o pão, o sustento para minha casa? Mas o nosso Deus não é um Deus provedor. Ele não diz que aquele que confia no Senhor não mendigará o pão. E nós temos que confiar no Senhor. O Senhor, Ele aconselha: fazei prova de mim. Mas não é como as igrejas aí fora dizem, fazei prova de mim, dando dízimo, trízimo, dando carro, dando casa. Não, 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 não. Fazei prova do Senhor é orar ao Senhor, é se separar e buscar no Senhor a resposta, e Ele vai responder. Ele vai confortar, Ele vai consolar aquele coração que está quebrantado, que está contrito ali. É Ele que vai abrir a porta de emprego. É Ele que vai dar a cura. Pode ser uma cura milagrosa? Pode. Pode ser uma cura através dos médicos, colocando no nosso caminho um bom profissional, um bom enfermeiro, uma boa enfermeira, que possa identificar qual é o nosso problema e diagnosticar para poder passar aquela medicação que vai fazer efeito. Sim, às vezes a gente quer que o Senhor envie um anjo com a espada de fogo, não é? Para solucionar todos os nossos problemas de uma vez só. Mas às vezes o Senhor, Ele manda alguém da parte de Deus para nos dar um conselho. E às vezes o conselho é simples. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora. E aquele que escuta em secreto vai te ouvir. Às vezes é só isso que a gente precisa. É derramar o nosso coração diante de Deus. Às vezes a gente só precisa ter alguns minutos com o nosso Deus, falando com Ele, expondo a Ele: Senhor, eu estou com essa dificuldade. Senhor, eu estou com essa necessidade. Meu Deus, eu estou triste. Eu estou confuso. Que caminho eu devo seguir? Meus irmãos, nós vemos ao decorrer da Bíblia, o Senhor Jesus, Ele operando diversos milagres. Diversos milagres. Mas em alguns, Ele pergunta ali para a pessoa: o que queres que te faça? Como se o Senhor não soubesse. Será que o Senhor não sabia que aquela pessoa queria ser curada, queria ser salva, queria ser liberta? Mas o Senhor Jesus, Ele pergunta: o que queres que te faça? O Senhor hoje Ele está perguntando para você: o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça? Ele quer ouvir de você. Ele quer um diálogo. Ele quer se aproximar de você e quer que você corresponda. Ele quer que você fale: Senhor, eu estou precisando disso. Senhor, eu estou precisando de uma cura. Senhor, eu estou precisando que o Senhor estenda a mão sobre a vida do meu filho. Senhor, eu estou precisando de uma porta aberta no trabalho. Senhor, eu estou precisando de uma bênção para o meu marido, para a minha esposa. Senhor, eu quero te servir melhor. O Senhor, Ele só quer ouvir de nós aquilo que nós precisamos. Ele sabe, Ele conhece, mas Ele quer um diálogo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Ele quer nos aconselhar cada vez mais. Ele quer chegar para cada um de nós e falar: não tome essa decisão, porque ela vai te trazer um dano.
Vá por esse caminho que você vai se sair melhor. Tenha essa atitude e você vai ser abençoado. O Senhor, Ele quer ter essa proximidade, esse contato com cada um de nós. No livro de Deuteronômios, o Senhor, Ele, através do seu servo, Ele mostra ali como o povo estava errando, e Ele mostra ao povo diversas bênçãos que Ele poderia dar ao povo, que Ele pode dar, caso o povo se arrependa e o siga. E o Senhor, Ele vai falando as bênçãos, e depois Ele diz: mas se você não quiser seguir esse conserto, se você não quiser seguir esta palavra, essas maldições, esses problemas, eles virão sobre a sua vida. E o Senhor, Ele vai dizendo uma série de problemas. E aí Ele tem ali bênção e maldição. Mas o Senhor, Ele vai, em Deuteronômio no capítulo 30, e aí Ele diz: escolhe, pois, a vida para que vivas. Isso é um conselho. O Senhor, Ele não está forçando ninguém a escolher as bênçãos. Você quer seguir um caminho diferente? O Senhor te dá liberdade para seguir esse caminho. Você quer fazer algo que não agrada a Deus? Ele te dá essa liberdade. A palavra de Deus, ela diz: tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Isso é verdade. Porque aquilo que a gente planta, a gente vai colher. Muitas pessoas hoje, elas pensam que basta estar na igreja e a sua vida vai ser 1000 maravilhas. Mas ela não percebe às vezes que ao longo da sua vida, ela plantou muito vento. E ela está colhendo tempestade. E ela está ali: Senhor, Senhor, por que isso? Por que isso? Eu estou aqui caminhando na igreja. Mas ela não percebe que ao longo da vida ela plantou vento. O Senhor hoje, Ele está te dizendo: planta na sua vida paz, planta na sua vida amor, planta na sua vida benignidade, tem atitudes boas, que você vai começar a colher esses frutos também na sua vida. Quando nós decidimos pelo Senhor, quando nós nos convertemos, o Senhor, Ele abre uma porta de salvação para nossas vidas. E ao abrir essa porta de salvação, Ele nos dá a chance de chegar à eternidade, através do seu Filho Jesus. Mas o Senhor, Ele é justo. Ele não vai retirar de nós as consequências de algumas coisas que nós fizemos. Por isso, muitas vezes nós estamos ainda na igreja e ainda temos algumas consequências daquilo que nós vivíamos. Mas o Senhor, Ele é maravilhoso. Porque quando nós aceitamos Jesus, quando nós aceitamos servir a Deus, o nosso Deus, Ele diz: dos teus pecados não me lembro mais. O que Ele quer dizer com isso? Que uma hora isso tudo vai acabar. Uma hora essas consequências, elas vão passar. E se nós estivermos agindo e andando conforme a palavra de Deus, as bênçãos do Senhor, elas virão. Aonde nós colocarmos a nossa mão, nós vamos prosperar. Aonde a planta do nosso pé pisar, o Senhor, Ele vai abençoar. Basta nós estarmos firmes na presença do Senhor, seguindo a sua palavra, assim como o Senhor disse em Mateus: não basta ouvir,
nós temos que viver a cada dia a palavra do Senhor. E aonde nós vivemos a palavra do Senhor? Aqui dentro da igreja? Não. Nós vivemos a palavra do Senhor lá fora. Quando nós anunciamos Jesus Cristo. Quando nós agimos bem nos nossos momentos em particular. Porque aqui é fácil todo mundo parecer santo. Aqui é fácil todo mundo cantar um louvor. É fácil a gente bater palmas, dar um glória a Deus. Mas e lá fora? Como nós estamos vivendo? Como nós estamos sendo com a nossa família, com nossos pais, com nossos filhos, com nossos vizinhos? Qual o testemunho que nós estamos dando? Nós estamos realmente sendo servos do Senhor? Nós estamos refletindo a luz de Deus no nosso rosto, como Ele fez com Moisés? É maravilhoso quando alguém chega para você e fala assim: é tão bom conversar com você, você transmite uma paz, você tem uma luz diferente. Meus irmãos, o mundo hoje ele está sedento. As pessoas aí fora elas estão sedentas de Cristo e elas não sabem disso. Por quê? Porque elas estão seguindo conselhos de homens. Elas estão buscando apenas prosperidade. Elas estão querendo às vezes barganhar com Deus. Senhor, olha, eu vou dar algo bom para o Senhor me dar em dobro, tá? Senhor, olha como é que eu tenho fé. Eu estou dando mais do que a tua palavra diz. Eu estou dando trízimo. Meus irmãos, não é isso que Deus quer. O Senhor, Ele quer o nosso coração, Ele quer a nossa adoração. Ele quer quando a gente está lá sozinho, a gente poder tirar alguns minutos no trabalho e agradecer: Senhor, obrigado por esse trabalho. Meu Deus, obrigado pela minha saúde. Senhor, obrigado pelos meus filhos, pelos meus pais, pelos meus amigos, pelos meus irmãos. O Senhor, Ele não quer nada de material que nós tenhamos. Ele quer o nosso coração. Quando Deus diz para você: vai por esse caminho, e você escolhe um caminho diferente, e chega mais à frente ali, você tem algum problema, você tem alguma dificuldade, a culpa é de Deus que não te abençoou, ou a culpa é sua que não seguiu o conselho do Senhor? Às vezes aquele jovem, né, ele tem lá os seus amigos na escola, na faculdade, no seu condomínio, na sua rua. E aí ele é muito próximo, às vezes ele foi criado com os demais jovens ali, e um deles fala: ah, vamos naquela festinha ali vai ter bebida, a gente pode beber. Esse conselho parece bom? Às vezes para o jovem até parece. Mas mais para frente, aquela bebida, ela vai abrir uma porta para você beber mais, e aí vem a embriaguez, aí vem outros vícios piores, aí vem a droga. Mas foi o Senhor que te colocou naquela situação, ou você seguiu o conselho do seu colega? Às vezes o Senhor diz: ser paciente, espera, e aí você afobatamente vai e tenta resolver um problema da sua maneira. Ah, não, eu vou lá, eu vou resolver, eu vou brigar, eu vou discutir, eu vou bater. E aí acontece um problema maior, um mal maior. A culpa é de Deus? Ou a culpa é sua, que não teve paciência para esperar o tempo de Deus? Nós temos ao longo da Bíblia diversos exemplos de servos que esperaram no Senhor, que foram pacientes. José ali no Egito ficou anos e anos preso, servindo como escravo, e no momento certo o Senhor o exaltou como governador do Egito. Abraão, que é dito como pai da fé, o Senhor tinha para ele uma promessa de fazer dele uma grande nação,
E quando ele pensou em resolver o problema, ouvindo o conselho da sua esposa Sara, ele teve um filho que não era do casamento, e esse filho, esse problema teve consequências. Mas ele esperou no Senhor e a promessa aconteceu. Então, meus irmãos, às vezes, os conselhos são simples da parte do Senhor. Espera, ora, busca, lê a palavra, se alimenta da minha palavra. Mas aí a gente está angustiado, né? A gente está ali nervoso. Hoje em dia, então, com o celular que a gente clica e já aparece o que a gente quer, né? A gente acha que tem que ser tudo rápido, né? Mas com o Senhor não é assim. Daniel, ele orou, e a resposta do Senhor, ela veio de imediato? Não. A resposta do Senhor, ela demorou um tempo para chegar a Daniel. Não que o Senhor não tivesse dado a resposta, porque quando o anjo apareceu a Daniel, que Daniel questionou, já tem 21 dias que eu orei, Senhor. O anjo disse, assim que você orou, o Senhor enviou a resposta, mas houve guerra nos céus. O inimigo de nossas almas a todo tempo, ele está tentando colocar uma dificuldade na nossa vida. Ele está tentando colocar uma barreira para que a gente não consiga enxergar que a bênção do Senhor, ela vai vir. Ele tenta tirar a nossa fé. Ele tenta fazer a gente seguir um caminho diferente. Mas quando nós estamos firmes na palavra do Senhor, quando nós estamos atentos aos conselhos do Senhor, nós esperamos. Nos 21 dias que passaram, Daniel não deixou de orar. Ele continuou orando, ele perseverou, ele continuou buscando. E quando a resposta chegou, quão grande não foi a alegria dele, que além de toda a interpretação daquilo que Daniel buscava, além de toda a resposta, o anjo do Senhor disse que Daniel era um servo muito amado. Meus irmãos, quem aqui quer ser chamado por Deus de servo muito amado? Todos nós temos esse desejo. Basta a gente ser como Daniel, orar, confiar, esperar no Senhor. Os conselhos do Senhor são simples. E é por isso que muitas vezes as pessoas não dão crédito para a palavra de Deus. Porque, como eu falei antes, às vezes a pessoa acha que a solução do problema tem que vir com um anjo, com uma espada de fogo, ou com algo muito complicado, né? Que alguém tem que aparecer, que portas têm que se abrir. E não. Às vezes a solução do problema é confiar, é buscar, é aguardar no Senhor. Como eu disse no início, a Bíblia ela é recheada de conselhos para a nossa vida. Mas nós só vamos saber se esses conselhos, se nós lermos a palavra, se nós buscarmos o Senhor. Os conselhos do mundo, eles vêm pelo celular, eles vêm pela TV, eles vêm pelo rádio, eles vêm pelas pessoas que não estão na presença do Senhor. Como eu falei, às vezes eles até parecem bons, mas só tem um jeito de saber se um conselho ele é bom ou não, comparando ele com a palavra de Deus. Porque só a palavra de Deus pode nos conduzir para a vida eterna. O que adianta a gente ouvir um conselho que nos diz para ter uma atitude, que nós vamos ganhar muito dinheiro, que nós vamos crescer, e nós perdermos a nossa alma? O que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Não adianta nada, meus irmãos. Melhor é a gente estar ali com pouco, servindo a Deus, e alcançar do Senhor a salvação. O galardão que Ele tem separado para cada um, a coroa da vida. Meus irmãos, essa noite, o Senhor Ele nos trouxe aqui para isso, para nos alertar sobre os conselhos do mundo. Nós vamos sim ter um
período de tempo difícil. A palavra de Deus, ela nos alerta que quanto mais próximo da vinda de Cristo, mais o mundo vai ficar de cabeça para baixo. Guerras, rumores de guerra, tremores de terra. O tempo vai estar mudado. Quem viu que na Espanha teve uma chuva torrencial, em que em algumas cidades choveu o volume de um ano inteiro de chuva. Isso aconteceu, se eu não me engano, foi ontem ou anteontem, na Espanha. E quem lembra que há poucos meses aconteceu isso aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul? Sinais do fim dos tempos? A quantidade de tremores de terra, de vulcões que estão voltando à atividade, ela é muito grande. Todo o cenário, ele está aí. Ele está acontecendo diante dos nossos olhos. O Senhor, Ele está nos alertando, Ele está nos aconselhando. Busque a Deus enquanto se pode achar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Esse é o papel da igreja. É buscar ao Senhor de dia e de noite. Nós vamos parar a nossa vida? Não. Você tem uma viagem a fazer? Prepare-se. Organize todas as coisas. Faça a sua viagem. Você está estudando? Continue estudando, se qualifique, se prepare. Não deixe o seu trabalho, nós precisamos trabalhar para levar o pão para a nossa casa. Você faz algum tratamento? Continue fazendo esse tratamento. Mas busque no Senhor, a cada dia, as bênçãos que você precisa. Ore ao Senhor. Tenha intimidade com Deus. Ele quer ouvir de nós aquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos, aquilo que nós precisamos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele é a nossa multidão de conselhos. Ele é a porta aberta. Ele é o caminho reto. Ele é a fonte das águas da vida. Nós só conseguimos alcançar tudo isso através da palavra, meus irmãos. Hoje o que o Senhor nos orienta é: continue buscando. Se por algum motivo você parou de caminhar, você se entristeceu com alguém, você se entristeceu com algo que aconteceu, o Senhor hoje Ele quer te renovar. Ele quer te dar forças para você continuar na caminhada. Ontem, o pastor estava falando de Esdras e de Neemias. Como o Senhor avivou aquele povo para que eles continuassem aquela obra maravilhosa de reconstruir o templo, de reerguer o altar de Deus, de reedificar ali os muros de Israel, seus portões. É isso que o Senhor quer fazer a cada dia conosco. Ele quer nos renovar e nos dar ânimo para continuar essa caminhada, continuar essa grande obra. A gente só tem que estar sensível à voz do Senhor. Eu vou deixar essa palavra para os irmãos hoje. Hoje nós temos ainda um período de oração